Hoje estamos dando continuidade a uma série chamada 30.000 pés, onde estamos abordando a primeira carta de João. Hoje iremos abordar a segunda carta de João e no próximo domingo a terceira carta do apóstolo João. E convido você a abrir comigo então na segunda carta de João. Você que não sabe aonde está esse livro, aconselho você a começar a procurar de trás para frente. Comece em Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João. Você vai achar mais fácil. Ou como diz o pastor Luiz, acione o profeta índice, que você vai encontrar também a segunda carta de João. Nós vamos fazer a leitura dos 13 versos. Todos acharam? Amém. O texto diz assim: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela está muito além de nós. Ela é muito maior do que nós. Por isso nós reconhecemos a necessidade da tua graça e do poderoso Espírito Santo, que faz com que ela possa encontrar esses pobres corações, esses miseráveis corações que são os nossos, que carecem tanto da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito traga a tua palavra às profundezas da nossa alma, nos trazendo assim transformação real e genuína e plena do teu poderoso Evangelho. Assim nós oramos, em nome de Cristo, e a igreja que crê diz amém. Irmãos, quem aqui conhece essa frase? A paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Isso se tornou uma síntese da postura espiritual e teológica que marcou a reforma protestante no século XVI. Embora essa formulação exata ela não seja reunida em um documento só, ela expressa perfeitamente o espírito reformador daquela época, de 1520 e 1521, onde eles enfrentaram dois eventos cruciais na história da reforma. O primeiro deles, a bula papal Ex Surge Domini, que foi em 1520, que condenava então oficialmente Martinho Lutero, e também o segundo evento, a Dieta de Worms, que foi em 1521, que foi uma assembleia oficial, Sacro Império Romano Germânico, aonde então ele seria julgado e condenado. Ex Surge Domini, que significa Levanta-te, Senhor, foi publicado em 15 de junho de 1520, ele denunciava Lutero como um lobo no meio da igreja. Ele acusava os seus escritos de heresia, de escândalo,
aos fiéis da Igreja Católica Romana. Esse documento, então, começava, que significa levanta-te, Senhor, era como se a igreja estivesse clamando a Deus contra as ideias e as teses de Martinho Lutero. Essa bula, então, dava a Lutero 60 dias para que ele pudesse se retratar das 95 teses que ele havia escrito contra a Igreja Católica Romana. Era, portanto, aqui uma condenação formal que condenava Lutero, ao mesmo tempo isso afirmava que eles queriam uma paz com Lutero. Porém, essa paz era construída à custa da verdade do Evangelho, a qual Lutero anunciava. Lutero, se nós vermos os escritos dele, nós vamos ver que ele sim desejava uma paz para a igreja. Mas percebeu que essa paz que era oferecida pela Igreja Católica Romana somente iria existir se ele abandonasse a verdade bíblica do Evangelho. E ele, então, certamente ele não poderia fazer isso. Então é neste contexto que surge essa famosa declaração: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Essa frase, então, e a reação de Lutero a este evento foi mostrar em 1520, no pátio da Universidade de Wittenberg, ele pega esse documento, essa bula papal, juntamente com o Código de Direito Canônico, e queima isso no pátio da universidade. Ele afirma que se a paz institucional exige silenciar a palavra de Deus, então esta paz não é a paz de Jesus Cristo. E poucos meses depois, em 1521, em abril de 1521, Lutero foi convocado também pela Dieta de Worms. Essa palavra dieta no latim quer dizer essa assembleia, essa reunião que fizeram. Também um encontro que seria para condenar, um encontro solene para condenar Martinho Lutero. Esse encontro feito por autoridades civis, por príncipes, pelo imperador e pelos representantes da Igreja Católica. E com o propósito de decidir qual seria o destino de Lutero. E mais uma vez, Lutero, diante disso, ele diz: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razões evidentes, não posso e não vou me retratar, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui estou, não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Naquele momento, Lutero ele encarnou essa verdade. A paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Ele preferiu então enfrentar todo um império a negar a verdade sobre quem era Jesus Cristo. E esse mesmo espírito nós vamos encontrar de forma extraordinária na carta de 2 João, do apóstolo João. No primeiro século, João já enfrentava essas ameaças contra a verdade de quem era Jesus Cristo. A igreja estava sendo perturbada por falsos mestres que negavam a encarnação do Filho de Deus. Por isso João, que é chamado o apóstolo do amor, ele escreve uma carta tão curta, mas aonde não se perde nenhuma só vírgula dessa carta, de tão precisa, uma carta tão amorosa e ao mesmo tempo tão firme quando vai se tratar da defesa da verdade, aonde ele vai nos mostrar que o amor e a verdade, eles andam juntos de forma inseparáveis. E ele insiste então de que a igreja sim deve caminhar em amor, deve perseverar em amor, mas que esse amor só é proveniente da verdade do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo. E é por isso então que João, ele adverte que aqueles a qual negam a doutrina verdadeira de Jesus Cristo, eles não devem ser recebidos, não devem ser apoiados, não deve haver investimento nesse tipo de evangelho. E no contexto da época, nós vemos que a palavra hospedar, ali João está dizendo que aquele que hospeda em sua casa, recebe essas palavras, está afirmando que também crê naquilo que está sendo dito. Então João alerta alguns irmãos de que não se alimente, não fortaleça e não dê abrigo às palavras que distorcem a verdade sobre quem é Cristo.
A paz da igreja não pode existir à custa do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E assim como Lutero, diante do império, permanece na verdade, João, diante dos falsos mestres, também ordena e conduz um povo a se manter firme no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que essa carta de João ela é construída sobre dois pilares inseparáveis: o amor e a verdade. O amor sem verdade, irmãos, nada mais é, muitas vezes, do que um sentimentalismo. É o amor que abraça todo mundo, que aceita tudo, que aprova tudo, que nunca confronta nada. Um amor do mundo moderno. Né? É um carinho sem compromisso, é uma união sem a palavra, sem a doutrina, é uma aceitação sem que haja arrependimento. Nós vamos ver hoje na cultura moderna que muitos dizem: não importa o que você crê, importa só se você ama. Né? O importante é ser feliz. Religião não importa. Cada um segue a sua própria verdade e no fim todos se amam e são irmãos. Afinal, todo mundo foi criado por Deus, não é verdade? E esse Deus, ele é amor. Então, se ele é amor, o que acontece? Ele aceita tudo. E por que nós vamos ficar brigando e batendo cabeça? Podemos andar todo mundo em paz. Mas a verdade, irmãos, é que isso nada mais é do que um amor sentimental, vazio, sem fundamento, que não tem poder de transformação real na alma, porque não carrega a verdadeira verdade que liberta. E nós encontramos aqui o apóstolo João, conhecido como discípulo amado de Jesus, nos mostrando sim que o amor é fundamental, é um mandamento dado pelo próprio Cristo, como ele vai dizer, mas que ele somente é considerado um amor verdadeiro no meio da igreja e que de fato os une se ele estiver alicerçado na verdade da pessoa de Jesus Cristo. Ele começa a sua carta então se apresentando o presbítero, ali no verso 1, nos mostrando, né, que muitos vão dizer, né, havia muitos presbíteros naquela época, mas com essa escrita o presbítero, como ele se apresenta na segunda carta de João e também vai se apresentar na terceira carta de João, somente era referido ao apóstolo João. Todo mundo sabia que quando estava escrito o presbítero, era João, e é uma forma carinhosa dele se dirigir à igreja, era uma forma pastoral. Né? Sabemos que João foi o último apóstolo, né, a vir a falecer, o único que faleceu de morte natural, sendo os outros todos sido como mártires, né, vieram a ser mortos por causa do evangelho. E João então se refere e se dirige a eles com essa forma humilde, mostrando que aquilo que ele iria dizer era um cuidado pastoral com o povo. Era uma forma de expressar o seu amor e cuidado. E aqui nós já vemos um amor furioso, né? Um amor que diz assim: não receba esse tipo de gente. Um amor que diz: se isso pode condenar sua alma se você vir a crer na fala de falsos mestres. Veja que ele é chamado discípulo do amor e apresenta um amor furioso quando se trata da defesa da verdade e da defesa do povo de Deus. Nós vemos alguns relatos na vida de João para entendermos o porquê ele tinha tanta autoridade para defender Cristo da forma como ele defende, tanto o amor como a verdade. Muitos episódios da trajetória de Cristo aqui, somente João, Pedro e Tiago vivenciaram, como a ressurreição da filha de Jairo. Eles puderam ver o Cristo que tem poder para trazer alguém da morte para a vida. Os 3 discípulos também estiveram no Monte da Transfiguração, onde eles viram o próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado. Eles viram o rosto de Cristo brilhando, eles viram o Cristo glorioso. Eles também participaram e viram Jesus no Getsêmani. Eles puderam ver a agonia do Cristo, do Deus encarnado, agonizando, suando sangue, da boca do Deus encarnado ali, dizendo: a minha alma está profundamente angustiada, está profundamente triste. Eles também estiveram, João também presenciou após a ressurreição de Jesus Cristo, aquela conversa de Jesus com Pedro, onde Pedro interroga sobre qual que era o destino
de João, né? E Jesus disse, se eu quiser que ele viva para sempre, ele vai viver. Então ele presenciou também esse Cristo ressurreto, ceando com eles naquela praia e falando sobre a sua vida. Porém, teve alguns episódios que somente o apóstolo João vivenciou. Por exemplo, ele recebeu um encargo do próprio Cristo de cuidar de Maria. Né? O texto vai dizer que João leva Maria para a sua casa, então ele recebe um encargo de cuidar da mãe do Salvador. Quem sabe ele pode ter ouvido muitas histórias, né? Gosto de pensar às vezes assim, não afirmar nada, mas pensar, né? Quantas histórias deve ter ouvido de Maria sobre a infância e adolescência do próprio Cristo, né? João também foi o único que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus durante a ceia. João foi o único que pôde ouvir os batimentos do coração do Deus encarnado. Se alguém pode pensar ou chegar perto de medir como bate o coração de um Deus encarnado, foi o apóstolo João. Ali ele provou de um amor, de uma intimidade com Cristo, a qual nenhum outro discípulo provou. Uma pessoalidade do Deus encarnado. Por isso ele fala com tanta autoridade sobre um amor, sobre uma união nesse amor. Também João foi o único discípulo que permaneceu aos pés da cruz. O único discípulo que permaneceu aos pés da cruz foi João, lá em João 19, 25, 27. O texto diz, todos fugiram, exceto João. Ele viu sair do seu Salvador, do Deus encarnado, sangue e água. Ele viu Cristo entregando o seu Espírito naquela cruz ao Pai. Ele viu o Deus encarnado dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? João também foi o primeiro discípulo a correr e a chegar no túmulo vazio de Jesus Cristo. Nós vamos ver que logo depois Pedro chega, mas o primeiro a chegar foi João. Ele viu os lençóis ali dobrados. Ele presenciou um sinal de uma ressurreição ordenada e não de um corpo furtado. Ele viu os panos dobrados. Ele foi o primeiro a ouvir, correu, o primeiro que creu que Cristo realmente havia ressuscitado. E ele se depara com o corpo, não se depara com o corpo ali, os panos dobrados, uma ressurreição programada e bem ordenada, e não um corpo furtado daquele lugar. O texto diz, ele viu, em João 28, e ele creu. Veja como ele começa a sua carta de 1 João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunhos e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele testemunhou, ele viveu, ele viu o Deus encarnado. Presenciou coisas que nenhum homem presenciou na jornada de Cristo aqui na terra. E é por isso, irmãos, que nós temos diante de nós palavras suficientes. Um homem que pregou, defendeu a encarnação de Cristo com toda a sua força e nos deixou esse escrito, para também nós cremos e defender isso com toda a nossa força. E o destinatário dessa carta, irmãos, ali nós vamos ver a senhora eleita. Aqui pode haver duas interpretações, né? Uns acreditam que era uma mulher que tinha filhos, né? Como ele diz, e aos seus filhos, né? Então, alguns acreditam que é uma família onde tem uma mulher e ela tem seus filhos e eles creram no Evangelho, e que João então encontra alguns desses filhos e manda um recado então para ela. Porém, se nós olharmos no último verso, no verso 13, diz assim, os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. E nós entramos na segunda possibilidade, que é particularmente aquela que eu creio que seja uma igreja
local, né? Assim como muitas vezes são chamadas de noiva, a igreja é chamada de esposa do Cordeiro, noiva de Cristo, amada, também podemos pensar aqui que seja uma igreja onde tem os seus membros, porque no último verso vai dar a entender que a sua irmã eleita, a única possibilidade seria que na igreja de João havia uma irmã dessa senhora e que essa senhora tinha filhos e os sobrinhos delas estavam enviando saudações para elas também, né? Então, para existir esse último verso, nós teríamos que crer nessa possibilidade. Ou João está dizendo no último verso, a nossa igreja, que também é sua irmã eleita, porque fomos eleitos por Deus, e os membros dela mandam saudações para você e para os seus membros. Amém? Então, particularmente, fico com essa segunda interpretação de que João está escrevendo essa carta para uma igreja. Então, João começa expressando o seu amor por essa igreja, por essa senhora eleita. E ele escreve e deixa claro, irmão, nos primeiros versos, que esse amor é fruto da verdade, de que o seu amor era na verdade. Ali diz assim, ó, a quem eu amo na verdade. E que também não era somente ele que amava na verdade, mas todos aqueles que conheciam a verdade também expressavam esse amor por essa igreja. João fala sobre uma união, tanto do amor dos seus membros, como do amor com a igreja, que esse amor era na verdade. Não era o tipo da música, não era um sentimentalismo. O amor de João por esta igreja e por todos aqueles que conhecem e permanecem na verdade, não era momentâneo, mas era enraizado na verdade. E é o que nos une essa manhã aqui, irmãos. O que nos torna membros de uma igreja, né, não é o gosto musical, até porque tem uns irmãos que têm um péssimo gosto musical. Não vou citar nomes aqui, né, para não... Mas também não é a vestimenta, porque tem alguns irmãos... Não é a vestimenta também, irmãos, mas é aquilo que nós cremos. Doutrina é importante. O que nós cremos é importante. Então, João mostra que essa unidade da igreja nasce na verdade. Então, o amor cristão, irmãos, ele não é fundamentado num sentimentalismo, mas na doutrina da pessoa de Jesus Cristo. E no verso 13, ele então envia saudações a essa igreja. Que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade, em amor. Aqui nós já encontramos também a primeira afirmação, diz o Filho do Pai. Muitas outras afirmações sempre dizem o Filho de Deus. E aqui Pedro já está dizendo, eu estou falando daquele que é coexistente com o Pai, que é um com o Pai, que tem a mesma natureza do Pai, que é Cristo. Então ele já começa, ele diz, o Filho do Pai, aquele que ele vai começar a defender mais para frente. Então João, na sua caminhada, recebe membros dessa igreja, e ele vê que esses membros caminham na verdade, eles têm permanecido no amor, e João diz que então ele ficou feliz em ver isso. Ele se alegra, ali no verso 4, ele diz, fiquei muito feliz de ver esses irmãos, esses membros que andam na verdade. No entanto, no verso 7, ele vai dizer que ele vai dar origem do porquê que ele está escrevendo para essa igreja. Ele então encontra irmãos, percebe que esses irmãos têm fruto de alguém que anda na verdade, recebe um relato desses irmãos que têm falsos enganadores pregando um falso Cristo naquela igreja, e João então escreve o verso 7. Por que eu estou escrevendo agora para vocês? Por que ele escreve o 5 e o 6 falando sobre o amor? Ele diz assim, ó, eu peço a vocês, não escrevendo um mandamento novo, mas aquele que ouvir desde o princípio, de que o próprio Cristo disse, amai-vos uns aos outros. Esse mesmo princípio eu relembro, permaneçam nisso, continuem amando, permaneçam em amor, amem uns aos outros.
E por que ele está escrevendo isso? Por que ele está dizendo, eu peço a vocês isso? A origem está no 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo veio em carne. E olha que interessante aqui, irmãos. Por que João poderia dizer assim, ó, irmãos, permaneçam no amor, cuidem desse amor. E a forma de vocês fazer isso vocês têm que comer pizza juntos sempre. Para vocês permanecer no amor, esse amor aqui que eu estou pedindo para vocês andar sempre nele, vocês têm que fazer ação social sempre. Veja que o perigo contra esse amor era o falso Cristo. O cuidado de João para que aqueles homens, aquela igreja, perseverasse no amor, era mantendo a verdade de Cristo. Quando a verdade de Cristo começa a sair, o verdadeiro amor começa a se esfriar. E João sabia o que era amor. Ele provou do verdadeiro amor. Lembramos, ele deitou no peito do Deus encarnado. E ele também conhecia o que é verdade. Ele conhecia a verdade que liberta. Ele conhecia a necessidade de se crer num Cristo verdadeiro, para quem então você tenha verdadeiramente uma aliança em amor. João estava aqui, irmãos, então, contra o gnosticismo da sua época, onde se acreditava que o Espírito era bom e a matéria era má. Então, Deus sendo Espírito e sendo bom, ele não pode assumir uma matéria que é má. Então, Deus não veio em carne. Esse era o pensamento gnóstico. Deus é Espírito e o Espírito é bom. A carne é má. Então, se Deus é bom, ele não pode encarnar na carne. Esse era o pensamento. Só que isso, irmão, afetava a encarnação, a ressurreição e a vida prática da igreja. Nós vamos ver que essas sementes já estavam nos primeiros séculos da igreja, negando esse Cristo, até se acreditava em uma certa aparência física de Jesus, mas aparece num corpo, mas era tipo aquela... Quem assistiu, como é que é aquele filme? Meu, esse aqui é raiz, hein? Ghost. Esse aqui, cara, a minha mãe e meu pai, quando que eles assistiram, na época de escola, passaram para eles na escola esse filme. Eles lembram do namoro deles ainda, quando passou esse filme na escola, né? Que tipo assim, o cara botava a mão, atravessava o corpo do rapaz lá, né? Então, tipo assim, ele até tem uma aparência, mas ele não é em carne, ele não é encarnado, né? Então eles acreditavam dessa forma, né? Até mesmo outros acreditavam que ele não era o Cristo divino, né? Ele veio como homem, no batismo desceu o Espírito sobre eles, e lá na cruz, como esse Deus não pode sofrer, o Espírito saiu dele e ele ficou sozinho como homem, né? Então também eles pensavam dessa forma, sempre para tentar negar o Deus encarnado que morre na cruz pelo seu povo. Então nós vamos ver que, né, o início da igreja primitiva, que parece, nossa, a igreja primitiva era tudo de bom, né? Avivamento, todo mundo comia, todo mundo ofertava, todo mundo isso. Nós vamos ver que não, irmãos. Desde aqui, João já tinha os seus problemas, já tinha que levantar a sua defesa em favor da verdade do Evangelho. Então João alerta, diz, não caiam nisso. Não caiam nessa distorção sobre Cristo. Nós vamos ver, irmãos, que o espiritismo kardecista também não vai crer num Cristo encarnado, vai dizer que Jesus, até crê em Jesus, mas como um espírito evoluído, né? Um cara muito bom que teve um espírito evoluído, né? E não uma divindade, um Deus encarnado. Também nós podemos encontrar, irmãos, hoje em dia, seitas que eles não negam Cristo como ter vindo em carne, mas eles negam a encarnação do Deus, né? Por exemplo, nós vamos ver Testemunho de Jeová e os mormons, eles até creem que Jesus Cristo veio em carne, porém ele não é Deus, né? Porém ele não é eterno, ele não é um Deus encarnado, é uma espécie de um anjo superior, né? Um anjo superior acima ali de Miguel,
né? Então muitos distorcem essa verdade, mesmo crendo que ele vem em carne, não dão a ele a divindade devida, logo eles anulam a perfeição do sacrifício, né? E esse é o perigo, irmãos. Esse é o perigo de nós negarmos isso, porque logo Jesus não poderia ser nosso representante. Isso tem muito a ver com o nosso amor, com a nossa vida. Jesus não poderia nos representar. Nós vamos ver, não teria um Salvador que assume a nossa humanidade e que vive em obediência àquilo que nós falhamos, que não conseguimos cumprir. Se ele não vem em carne, ele não pode morrer a morte que nós merecíamos. Da mesma forma, se ele não é Deus, seu sacrifício não tem um valor infinito. Seria apenas uma morte de um homem comum naquela cruz. Então, se Jesus não é Deus, ele não pode nos salvar. E se ele não é homem, ele não pode nos substituir. Logo, nós não temos o verdadeiro amor do Evangelho. E João não para por aí, irmãos. Veja comigo no verso de número 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo. Aqui João também não está falando somente daqueles que negam que Jesus vem em carne, mas também todos aqueles que vão além, ou Cristo não é suficiente. Nós podemos encontrar no catolicismo romano, onde anunciam Maria como mediadora entre Deus e os homens, mas a Bíblia vai dizer que há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem. Então ele fala sobre aqueles que acrescentam em Cristo, que tentam lançar sombra sobre a perfeição da pessoa e obra de Jesus Cristo. Não vamos muito longe, irmãos, também na teologia da prosperidade, aonde é Cristo mais a sua campanha de 7 dias, aonde é Cristo mais o seu valor para a obra da igreja, é Cristo mais o seu dízimo, é Cristo mais o seu negócio. Então nós vamos ver que isso também, segundo o apóstolo João, não deve ser recebido pela igreja de Cristo. Isso também que tenta lançar sombras sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. João está alertando: não recebam, não ouçam, não dê credibilidade. Não se alimente disso, porque isso pode ferir o amor verdadeiro de vocês. A mensagem de João era muito clara, irmãos. Mesmo que ele só tenha dito isso, a mensagem dele é: Cristo veio em carne, nasceu, o Deus encarnado, viveu, caminhou nesta terra. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como ele escreve em João capítulo 1. Ele cumpre todas as leis que nos acusavam, que nós não conseguíamos cumprir para sermos salvos. Este homem cumpre todas elas, obedece perfeitamente. E não só cumpre de forma externa, não roubando, mas nunca desejando algo que não era seu. Nunca não apenas não adulterando, mas não desejando a mulher do próximo. Tanto de forma externa ele obedece à lei de Deus, como no seu coração jamais cobiçou. E ele cumpre perfeitamente as leis que nos acusam e dizem assim: ó, pecador, você vai para o inferno. Elas olham para Jesus e não acham nele o que acusar. Ele prega, João está dizendo, um Cristo que venceu, que foi tentado, mas que não se achou o pecado nele, e ele agora, tendo vencido e provado todas as nossas tentações e tendo vencido todas elas, Hebreus vai dizer que ele é o homem perfeito agora para nos socorrer em nossas tentações. João está pregando o Cristo que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. João está defendendo este homem que não houve pecado, mas que o próprio Deus o fez pecado. O próprio Deus o fez pecado para que nós agora nele recebêssemos a justiça de Deus e todos os benefícios conquistados por ele naquela cruz. Vida eterna, o verdadeiro amor. E não somente Deus o fez pecado, mas
Gálatas vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele pecado, fazendo-se ele maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nele não havia pecado algum, mas ele se fez pecado por nós. Então morre naquela cruz. Seu corpo recebe aquele castigo na sua carne. Na sua carne que derrama o sangue, que faz propiciação pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que faz expiação agora de uma vez por todas, o sacrifício perfeito de Cristo. Que por um só homem o pecado entra no mundo por meio de Adão, agora por um só homem o pecado então sai do mundo, o nosso representante. Se o castigo deveria vir sobre um homem, ele precisava vir esse Deus como um homem, e ele então recebe o nosso castigo. Por um homem entra o pecado, por um só homem entra o pecado, sai o pecado do mundo. Mas Romanos 5 vai dizer, mas não compare um com o outro, porque quando o pecado entrou no mundo por meio de Adão, não havia nenhum pecado no mundo, mas agora, quando o pecado sai por meio de Cristo, toda a humanidade está em pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito maior é a obra do Evangelho que nos redime do pecado do que a obra de Adão que fez o pecado entrar no mundo. Muito mais poderosa é essa obra do Deus encarnado que derramou o seu sangue, que se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus, do que a obra de entrada do pecado no mundo. Esse homem então ressuscita ao terceiro dia, com o seu corpo, em carne, agora dando esperança para todos aqueles que nele creem, de que mesmo que experimente a morte nessa vida, mesmo que morram, certamente viverão, serão com eles ressuscitados no grande dia do Senhor, porque ele então venceu a morte na sua carne. Essa era a mensagem que João estava defendendo. Essa é a mensagem que manterá eu e você unidos até o fim. Essa é a mensagem que em nossas divergências nos mantém em algo chamado amor verdadeiro. João vai falar sobre a hospitalidade. João sabe, irmãos, ainda mais naquela época, a hospitalidade era algo muito sagrado. A hospitalidade, irmãos, até mesmo quando se eu fosse da minha cidade a outra cidade, eu quisesse ficar na casa de uma pessoa, eu precisava ir com uma carta de recomendação de alguém que conhecia aquela pessoa falando de mim, para que aquela pessoa me recebesse. Porque ao receber alguma pessoa, eu concordava com aquela pessoa. Eu testificava daquela pessoa. A hospitalidade era algo muito sagrado naquela época. Então João aqui está dizendo: não recebam esses falsos mestres que estão indo anunciar um falso Cristo. Não se alimentem. Irmãos, algo muito importante aqui. Não é ser desrespeitosos, certo? Né? Não vai passar um testemunho de Jeová lá na frente da tua casa, tu começa assim, né? Sai! Né? Não é para fazer isso, irmãos, pelo amor de Deus, né? Não é isso, não é ser desrespeitosos, não é não conversar, não é não ouvir os irmãos. Aqui é basicamente Salmos capítulo 1, né? Onde se assenta, se aconselha, até no fim você está se alimentando, né? Então não percorra esse caminho. Não é você não ser uma pessoa educada, porque ser uma pessoa educada também faz parte do ser cristão, né? Mas é você não se alimentar, você não investir nisso, você não investir tempo, você não investir sua vida, seus ouvidos, né? Quando eu fui lá visitar o meu avô lá no Rio Grande do Sul, ia testemunho de Jeová sempre lá pregar para ele lá, né? E ele pensa num senhor amoroso, recebia, tomava café e tal. Ele tinha um pouco de dificuldade de ler, ele não conseguia ler muito bem a Bíblia ainda, mas sempre estava já 40 anos já de cristão, aprendeu a ler faz pouco, né? Já de idade,
mas um senhor apaixonado por Jesus Cristo, ama o Senhor, vivenciou uma transformação pelo Evangelho na sua vida. E daí ganhou a Bíblia, Testemunho de Jeová e tal. Aí a última vez que eu fui lá, ele falou que... falei com o meu pastor e falei com ele, não dá mais para nós tomar café junto. Ele tá falando umas coisas assim que... né? Então, a sensibilidade, né, de ver que de tanto você ouvir aquilo, a sua fé corre até perigo. De tanto você se alimentar, você dar crédito àquilo, no fim você está se esfriando, você está negociando algumas verdades. E isso aqui, esse alerta de João, ele trata como um caso de vida ou morte. Ele fala assim, não percam aquilo que temos realizado com esforço. Tudo que eles estavam fazendo, pregando o Evangelho, mantendo esse Evangelho vivo, ele diz, não percam esse esforço. Para quê? Para que vocês recebam a plena recompensa. Veja, permaneçam no verdadeiro Cristo, para que vocês permaneçam em amor. Não hospedem falsos mestres, falsas teologias na casa de vocês, no coração de vocês, para que o nosso esforço seja válido e para que no fim vocês recebam a verdadeira recompensa. Para concluir, irmãos, tem uma frase do Augusto Nicodemos, ele diz, o que salva é a verdade, não a sinceridade. Você pode estar sinceramente seguindo o engano. O que nos salva é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Não é nossa sinceridade. Não é porque ser uma pessoa legal. Importa, irmãos, o que nós cremos. Esse amor que vivenciamos do cristianismo importa a nossa fé. Mais ainda, esse amor é fruto do que nós cremos. E somos unidos pela fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, cada dia mais, os tipos de sombra da suficiência de Cristo têm se levantado. Teologia da prosperidade. As coisas tentam esconder a beleza e a glória e a suficiência de Cristo. E nós não podemos emprestar os nossos ouvidos. O espírito dessa carta é isso. Eu vejo que vocês têm andado em amor. Eu vejo frutos que vocês creem na verdade. Mas há falsos mestres por aí. Há falsos ensinos sobre Cristo que tentam os ouvidos de vocês. E o meu alerta é, tomem cuidado, não recebam isso, para que vocês permaneçam em amor. E para que o esforço dos apóstolos não seja em vão e que no grande dia nós podemos juntos ganhar a grande recompensa.